E aí galera, beleza? Rodrigo Bibo do site podcast bibotalk.com, aquele site onde você encontra toda semana podcasts que falam de Bíblia, teologia, cultura pop, teologia jornalística. Passa lá que eu tenho certeza que um de nossos programas vai capturar a sua atenção e você vai passar a ouvir toda semana, porque podcast é vida, podcast é uma coisa maravilhosa. Gente, no vídeo dessa semana eu não quero falar propriamente sobre a pornografia, porque já falei nesse vídeo aqui, já fizemos um podcast inteirinho sobre os malefícios da pornografia, sobre a pornografia em si. Nesse vídeo eu quero compartilhar com vocês um pouco sobre como eu deixei de consumir pornografia, como eu me livrei desse mal. Lembrando que foi a minha experiência, eu espero que ela ajude você, tá? Porque a pornografia é uma coisa realmente muito séria, muito delicada. Homens e mulheres, né, inclusive adolescentes já com 12, 13 anos, sofrem demais com os malefícios da pornografia. Depois do celular mesmo, onde você tem acesso a ela na palma da sua mão, basta você ter acesso à internet, sites que centralizam o conteúdo, então realmente ficou muito mais fácil o acesso à pornografia. E enquanto alguns dizem que isso é normal, é saudável, nós entendemos, né, como cristãos, e não somente cristãos, né, inclusive jornalistas e psicólogos não cristãos reconhecem os malefícios da pornografia. O fato é que, ok, ela faz mal, ela nos tira da realidade sexual, né, de como é uma vida sexual na realidade, mas é fato que muitas pessoas são viciadas na pornografia. E como é que eu me livrei? Bem, o meu vício na pornografia, ele não era um vício extremo. Eu não consumia pornografia todos os dias. Tinha semana que eu consumia todo dia, às vezes eu consumia uma vez por semana, 2 vezes por semana, mas o fato é que eu tinha uma certa frequência no consumo da pornografia. E por ter essa certa frequência, eu digo que eu era um viciado em pornografia. Existem pessoas que consomem várias vezes ao longo do dia, inclusive isso afeta o seu trabalho, afeta a sua vida social, a sua vida eclesiástica, profissional e por aí vai, né? Então realmente existem níveis de vício em pornografia e realmente para essas pessoas é bem complicado largar. Mas o fato é que por mais que eu não fosse um viciado extremo na pornografia, eu consumia aquele meu videozinho pornô, né? Um homem e uma mulher, eu gostava do trivial, né? Só que o fato é, gente, que chega um momento no consumo da pornografia que você vai dando aquela enjoada no homem e da mulher. Então eu não cheguei ao nível de mudar. Não, agora eu quero ver um homem e várias mulheres. Agora eu quero ver vários homens e uma mulher. Então, e isso é muito comum naqueles que são viciados em pornografia. Mas o fato é que eu não tive tempo de chegar nesse nível, né, de uma mulher com animais, né, um homem com animais, ou o pior de todos, né, a pedofilia, porque o viciado em pornografia ele vai acabar na pedofilia cedo ou tarde, né, um adulto com uma criança. Isso é muito complicado, mas o fato é que eu não cheguei nesse nível, porque eu devo estar aqui há uns 2 anos e meio, uns 3 anos sem consumir pornografia, graças a Deus. Mas o que eu fiz então para me livrar desse mal, para me livrar desse vício? Bem, nós entendemos como cristãos que o consumo da pornografia é um pecado, né? Você se masturbar vendo pessoas praticando o ato sexual é uma distorção da sexualidade criada por Deus. Então, o primeiro ponto que me incomodava já era esse, era a questão de que era um pecado e eu como cristão não queria cometer esse pecado, eu não queria fazer essa afronta, né, a Deus, a mim, a minha esposa. Então é uma coisa que já começava a pesar no meu coração, né? A pornografia é pecado. Então só esse fato já me levava a lutar contra a pornografia, mas era uma luta que eu, né, vencia por um tempo, às vezes eu ficava 1 mês, 2 meses, 3 meses sem consumir pornografia, de repente eu tinha aquela queda e consumia e tal, e aí vinha de novo, entrava naquele ciclo, né, 1 por dia, né, ou 1 por semana, variava bastante, era muito variado. Mas depois que eu comecei a estudar um pouco, né, a questão do universo da pornografia, e esse foi o segundo ponto. O primeiro ponto
É pecado, e como pecado eu não quero isso para minha vida, porque o pecado me afasta de Deus, ainda que Deus sempre me perdoe, eu sempre me senti perdoado pelo pecado da pornografia, eu não queria sempre ter essa recorrência, então isso era o motivo que me fazia lutar contra. O segundo foi que eu comecei a perceber que a indústria pornográfica, ela é degradante, ela é uma coisa horrorosa, né? Tanto que você não ouve falar mais tanto nas porn stars, né? Você até tem as mulheres que vendem, né, a pornografia como uma coisa maravilhosa, a minha vida é maravilhosa, mas quando você começa a ver alguns vídeos, quando você começa a tentar entender a indústria e começa a ver alguns documentários, você percebe a tristeza que é esse ambiente, né? Mulheres que em vídeos que simulam o estupro são realmente estupradas, porque em alguns momentos, né, eu já vi relatos em que elas realmente estavam berrando de dor de verdade, não era falso, mas o diretor mantinha aquilo, então ela realmente era estuprada no set de filmagem, né? Muitas inclusive abandonam o mundo da pornografia por conta disso, dessas humilhações, por conta, né, de doenças. O índice de suicídio é muito alto entre os atores pornô. Então, assim, essas coisas não são faladas. Então, quando eu comecei a ver esse ambiente, toda vez que eu estava vendo ali um vídeo pornô, eu olhava para aquela guria, né, e eu falo a mulher porque a mulher era o meu interesse no vídeo pornô. Eu começava a pensar, caramba, e será que ela foi estuprada hoje? Eu começava a entrar nessa neura. Será que ela tá ali porque ela quer mesmo ou porque... Claro, em última análise a gente tá falando de adultos, né? Eu só consumia vídeo onde tinha adultos. Então pressupõe que os adultos escolheram essa carreira pornô. Mas mesmo eu tendo todo esse, né, sabendo que eles escolheram ou alguma questão da vida os empurrou para isso, enfim, gente, são milhões de histórias, não tem como a gente saber. Mas grosso modo, por cima, 2 adultos escolheram essa carreira pornô. Eu pensava assim, mas caramba, ela tá ali, será que ela foi estuprada hoje? Entende? Será que ela gravou um vídeo onde 3 homens estavam querendo enfiar algo no mesmo buraco? Sabe? Então aquilo começou a me dar um certo nojo e uma certa pena, por que não? Por quê? Porque eu estava olhando ali para uma mulher sendo objetificada. O homem também não fica atrás, homens que se drogam e tomam vários remédios para ter aquelas ereções contínuas, sabe? Então a tarde inteira com uma ereção, a manhã inteira ou a noite inteira, e isso com o tempo vai danificando o seu órgão sexual. Por falar em drogas, né? Você saber que muitas atrizes só aguentam o tranco porque estão muito drogadas, estão debaixo de muita droga. Num dos documentários que eu vi, a menina falando, podia ter recém-completado 21 anos, né, e foi para o mundo, como ela quis sair do interior dos Estados Unidos para viver uma vida, né, muito bacana nas capitais e tal. Ela falou assim, no começo eu não gostava muito e tal, mas... depois eu fui vendo os benefícios, o dinheiro e a fama e tudo mais, então isso preenchia o meu ego. Mas então as mulheres se submetendo a coisas horrorosas, sabe? Enfim, muitas acabam saindo da indústria também. Você começa a perceber que a indústria é controlada por pouquíssimas pessoas, né? Os grandes sites de distribuição da pornografia são controladas por poucas pessoas. Mulheres que ficam fazendo trabalhos aí de 18, 19 horas de striptease, né, sabe, de forma contínua. Ok, ela é uma adulta, talvez ela poderia escolher outro lugar, não estou passando a mão na cabeça. Mas quando eu comecei a ouvir alguns relatos de pessoas que saíram da indústria, ou, sabe, né, de mulheres que foram estupradas em set, quando você para pensar que adolescentes são escravizadas para a produção de filmes pornôs, né, de vídeos pornô, quando você começa a ver que a indústria pornográfica fomenta a escravidão sexual, fomenta inclusive o rapto de crianças, né, para a produção de filmes para pedofilia, ou você acha que uma criança está ali porque ela escolheu a indústria pornográfica. Por mais que você não consuma a pedofilia por meio dos vídeos, o fato de você assistir aquela sua porn star, né, porque isso começou a me pegar. Eu via praticamente 2 atrizes que eu assistia a elas, eram as que eu achava as melhores e tal, né? Mas eu olhava para aquelas mulheres, eu não conseguia mais, eu me sentia mal, porque, eu tô vendo esse vídeo, mas eu estou alimentando a indústria pornográfica, que é uma indústria que tem o estupro de mulheres, o rapto de menores, o tráfico de pessoas.
E eu não sou menos culpado. Ah, mas eu não consumo vídeo de criança. Eu só consumo vídeo de mulher com homem. Ou se eu sou homossexual, não, eu só consumo aqui, né? O João com o Pedro. Eu só consumo a Daniele com a Samantha. Não, eu não tenho nada a ver com a pedofilia. Tem. Porque nós alimentamos cada play que a gente dá, né? Cada vídeo no WhatsApp que a gente faz rodar, né? Igual conversando com um amigo meu, cara, pô, eu até tento fugir da pornografia, mas eu tô lá no grupo e de vez em quando rola um vídeo pornô. Eu falei, o que você tá fazendo nesse grupo ainda? Pô, mas é dos meus amigos. Tá, o que vai? Você quer ser amigo de Deus ou você quer ser amigo do mundo? Ai, que radical. Não, cara, com pornografia, Paulo vai dizer, 1 Coríntios 6,18, foge da porneia. Foge da porneia, não dá para brincar com pornografia, meu irmão. Então, sabe, ser pecado, ser uma indústria muito desmoralizante, né, de objetificação do ser humano. E terceiro, tá, eu percebi que a pornografia era uma fuga de outros pecados. Por que o meu consumo era tão inconstante? Porque dependia da minha espiritualidade. Então, geralmente a pornografia é a fuga, é o refúgio de outro pecado, né? A masturbação é a fuga de outro pecado. Quando eu comecei a entender que era pecado, que é uma indústria que maltrata o ser humano e que, na verdade, a pornografia, o meu consumo, era o reflexo de outros pecados, eu comecei a tratar a minha espiritualidade, a minha devoção com Deus, e isso foi me ajudando cada vez a consumir menos, até que eu parei de consumir. Ainda tenho vontade, de vez em quando sim, a gente vê alguma mulher no Facebook, alguma propaganda, até, como é que será que seria, né? E aí tu tem aquela vontade, aí tu lembra, mas na hora você dobra os joelhos, ora, busca a Deus e corre pro abraço, corre pro joelho, que aí você consegue. Deus abençoe a todos vocês na luta contra a pornografia. Lute sempre, não deixe de lutar. Valeu, gente, um abraço.